Informações gerais sobre o Dog Boxer. Boxer é uma raça de cães do tipo Dog, oriunda da Alemanha. A raça descende do extinto Bullenbeißen alemão, que era utilizado para perseguição e enfrentamento de caça de grande porte, como javalis, touros e ursos. O Bullenbeißen, Bulldog alemão, é considerado como um ancestral direto do Boxer. No passado, a criação de Bullenbeisens ficou na sua maior parte nas mãos dos caçadores com quem trabalhavam durante a caça. Sua tarefa era segurar firmemente a presa, que era perseguida pelos cães de faro, até a chegada dos caçadores que a matavam. Para esse trabalho, o cão tinha que ser valente e ter a boca o quanto maior possível, com uma dentadura ampla para prender e reter firmemente a caça. Qualquer Bullenbeisen com tais características era o mais indicado para esse trabalho, sendo assim utilizado na criação. Nessa época, apenas a habilidade para o trabalho era critério de seleção para uso na criação. Na última década do século XIX, um trio de criadores, Friedrich Robert, Elliot Konig e Hering Hupner, liderou um movimento para estabelecimento na raça na Alemanha e são considerados pais da raça. Acredita-se que passaram a cruzar Bullenbeisens com o antigo Bulldog inglês. Dessa seleção surgiu a raça Boxer. O primeiro Boxer registrado foi o Murray Flock, na exposição canina de Munique em 1895. O primeiro clube de criadores de Boxer foi fundado no mesmo ano de Murray Flock. Era resultado do acasalamento de um antigo Bulldog branco com uma fêmea Bullenbeisen. O Boxer é um cão de tamanho grande, de pelagem curta, dura e rente ao corpo. A coloração é fulvo, tigrado, branco e preto, tigrado reverso, sempre com máscara negra, e possui algumas partes brancas. O Boxer branco é considerado fora do padrão. A musculatura é fortemente desenvolvida, dando-lhe um porte atlético. De acordo com o padrão da raça, os machos devem medir entre 57 a 63 centímetros, pesando mais de 30 quilos, e as fêmeas cerca de 25 quilos. E a altura varia entre 53 a 59 centímetros na cernelha. Costuma-se realizar conquectomia, corte de orelhas, e caudectomia, corte de cauda. Mas como em muitos países a lei proíbe tais práticas, o padrão da raça foi atualizado, não obrigando mais o corte. Começando a ser frequente ver muitos boxers com cauda natural e sem as orelhas cortadas. A nível de saúde, são normalmente saudáveis, mas podem apresentar algumas doenças como tumores, problemas de displasia da anca, displasia coxofemoral, congênita ou adquirida. O focinho achatado pode gerar dificuldades respiratórias na época de calor, e as doenças cardíacas também podem ser outra preocupação. E, como algumas outras raças de tamanho médio, grande, por vezes sofre de cardiomiopatia. Os boxers brancos, considerados fora de padrão, podem possuir surdez unilateral ou bilateral e problemas de pele. A nível de temperamento, são sociáveis, corajosos, valentes e leais, sendo excelentes cães de guarda e de companhia. O Boxer deve ter nervos firmes, ser seguro, tranquilo e equilibrado. Sua ligação e fidelidade para com seu dono e sua família, sua vigilância e sua intrépida coragem são conhecidos há muito tempo. Ele é dócil no meio familiar, mas desconfiado com estranhos, alegre e afetuoso na brincadeira, contudo destemido quando a situação é séria. Fácil de ser treinado graças à sua inteligência, docilidade, segurança, coragem e mortacidade natural. Gosta de estar perto dos donos, mas não é uma raça que exige estar sempre perto e atenção total. É uma raça muito inteligente, aprendendo rapidamente. Como é muito ativo e desportista, precisa de muito exercício e de grandes caminhadas diárias para o manter em boas condições físicas e comportamentais. Ao longo dos anos, o Boxer tem desempenhado várias funções como cão militar, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, cão policial no século XX, cão de guarda, cão de caça e cão de companhia. Hoje se restringe à função de guarda e companhia. Essas são as funções originais do Dog Boxer, no seu contexto de origem. Um dog militar, um dog de batalha, um dog de guerra, um dog policial, um dog de guarda
proteção, um dog de caça, de combate contra javalis, contra ursos, contra touros. Esse modelo de dog box que é apresentado hoje, pet, ele não honra a origem do box original. Esse modelo pet, ele não é boxe em sua essência. O boxe em sua essência é um dog de combate, um dog de batalha, um dog de guarda e proteção. O boxe hoje apresentado pela mídia, por alguns canais, alguns conteúdos, desonra o boxe voltado para a guarda. Então, uma das funções também do meu canal é resgatar a origem do verdadeiro boxe de guarda e proteção, a resgatar o verdadeiro boxe original, um boxe realmente nas suas funções a qual ele foi criado. Então, quando eu me refiro a um dog voltado para guarda territorial, que faz defesa, que faz proteção, eu estou me referindo a todo esse contexto e toda essa bagagem primitiva, primária da função de trabalho dentro desse contexto, dessa situação a qual surgiu a raça box dentro dos seus ancestrais, dentro de uma formação de combate, de caça, onde pega essa genética com o manejo adequado e transmite para a sociedade, para o nosso convívio, um dog de defesa, de guarda e de proteção. Dentro desse contexto, é um dog que faz companhia, mas dentro dessa companhia tem uma função. Como uma pessoa que geralmente ela tem a função de fazer companhia, de cuidar de idosos, de cuidar de crianças, ela faz aquela companhia ali, mas ela tem uma função de trabalho dentro daquela companhia, não é só a companhia em si. Como o cão guia, cão condutores de pessoas com deficiência, o dog é uma companhia, mas dentro daquela companhia tem uma função de trabalho, de guarda e proteção no manejo. É sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo, dessa característica primária do box na sua função de defesa, guarda e proteção, nas suas características primárias de combate e de caça. Então essa matéria está voltada nesse aspecto, principalmente da função primitiva do dog boxer, e pode ser usada no aspecto de outros dogs dentro da característica de guarda e proteção, que é uma função, que é um trabalho a qual o dog ele precisa desenvolver, porque a sua genética e a sua estrutura física e também psicológica foram criadas para que ele exercesse a sua função e o seu trabalho como um dog de guarda, de proteção, de defesa. Vamos enfatizar aqui territorial, mas pode ser também de guarda pessoal, proteção pessoal e todo esse contexto que envolve um dog de função, de trabalho dentro dessas características de proteção.
tava descendo a rua, né? Passou um senhor com um caminhão e me perguntou que raça era o Baruque. Eu falei para ele boxe e ele me disse que nunca havia ouvido falar sobre a raça boxe. Hoje nós vivemos uma geração que não tem conhecimento da raça boxe. E olha que ele já um senhor de idade. Então quantas gerações ali dentro desse contexto dele que não conhece a raça boxe. E as pessoas que têm conhecimento da raça boxe não têm o conhecimento do dog dentro da função. Eles têm um conhecimento do boxe humanizado, do antimanejo, dog box pet. Não faz guarda e não faz proteção. Alguém me disse que o boxe não fazia guarda porque foi na casa de um parente, um sobrinho, um primo, e chegou lá, o dog não fazia guarda. E eu respondi para essa pessoa: você não pode basear um dog boxer por causa do mau manejo de outra pessoa ou de uma má genética. Eu não sei o contexto desse boxe que essa pessoa viu. Se realmente é boxe, se realmente a genética dele é toda do boxe e qual manejo o dog recebeu. Então a pessoa vê um dog que tira como boxe, um dog que recebe o mau manejo, não faz guarda, não faz proteção, e a pessoa discerne, um mau discernimento, que o boxe é aquilo ali que ele tá vendo ali do parente dele. Eu falei para ele olhar os vídeos do Baruque e ver se o boxe faz guarda e proteção ou não. Ele falou que eu era muito convencido. É claro que eu sou convencido da verdade. Não pode ser convencido da mentira. Que o meu boxe era uma raridade, não. Dentro dessa geração realmente o Baruque é uma raridade. Mas dentro do estado primitivo do boxe, raridade é boxe que não faz guarda e proteção. Tem muitas pessoas que têm um boxe que faz guarda e proteção, mas eles pensam que não fazem. Eles pensam que o dog não tem a função de guarda e proteção porque eles têm um conceito humanizado do antimanejo. E quando o dog exerce a agressão, os mesmos não sabem o que fazer. Eu me deparei com um boxe ele branco e a pessoa tinha esse conceito. Quando se encontrou com o Baruque, o dog dessa pessoa queria atacar o Baruque. E o Baruque sentado no comando, só aguardando a minha decisão. E a pessoa não conseguia conter o dog. Tem vídeos aí falando sobre. A pessoa ficou espantada porque eu encontrei essa pessoa outra vez, conversei sobre a raça boxe, aí falando da função de guarda e proteção. Aí a pessoa tirou como se eu ensinasse o meu dog a ser descontrolado e o meu dog fosse descontrolado porque eu trabalho no Baruque a função de guarda e proteção. E ele deu o exemplo do dog dele, que era muito educado, muito mansinho, que trabalhava até com crianças nos hospitais. O dog ser de guarda e proteção, ter essa função, não quer dizer que o dog seja descontrolado. É ao contrário, o dog humanizado do antimanejo, esse dog é descontrolado. As pessoas que têm uma falsa sensação de segurança porque elas acreditam que com muito amor, entre aspas, o dog vai ser recíproco à gentileza dessas próprias pessoas que elas não têm também. Elas que pensam que são gentis, elas que pensam que amam os animais, mas na obra é o contrário. Porque o que mostra que uma pessoa ama, tem um bom manejo, não é falar de amor, é demonstrar amor com a educação correta que se deve ao animal. E o fruto
da obediência ou não do dog mostra realmente o que está dentro dos seus donos. Então, um dog desobediente, mal educado, que não é controlado, agressivo, sem necessidade, os donos não têm controle, não têm domínio, então mostra que aquelas pessoas não têm amor pelo dog, para conhecer a raça, conhecer adestramento, educar o dog e etc. Então, quando eu encontrei essas pessoas, foi isso que aconteceu. O dog da pessoa veio para atacar o Baruch, as pessoas tentando segurar o dog ali na coleira, falando pro dog ficar quieto. O dog não sabe o que é ficar quieto, não aprendeu. Eles nunca pensou que isso podia acontecer. Vai falar pro dog ficar quieto, o dog nem sabe o que é isso. Na realidade, quanto mais os donos estavam falando ali, mais estavam incentivando o dog a atacar. E o Baruch só sentado olhando para ele e olhando para mim. Como? Eu ataco ele, o que você quer que eu faça? E eu, na minha. Aí, para não deixar as pessoas ali numa situação mais difícil, que elas poderiam soltar o dog e o dog atacar o Baruch, eu falei assim, ó, o meu dog, ele é bravo, não brabo. Meu dog é bravo, mas o meu dog é educado. Boa noite. E saí com o Baruch calmamente, eles lá tentando segurar o cachorro. Então, no conceito deles, a atitude do cachorro deles era a minha. E a minha, do Baruch, calmo, tranquilo, era deles. Mas na prática, foi totalmente diferente. Então, nós vemos aí que no princípio ali, bem no começo ali da raça do Dog Boxer, que é a cruza do Balen-Baiser com o Bulldog, nós vemos aí que o dog ele é criado para a função de guarda e proteção. Ele não foi criado e surgiu e condicionado a princípio de uma forma humanizada. Ele é um dog que foi criado, ele foi condicionado no seu princípio para fazer guarda e proteção. Veja o porte desses dogs. Olha só o peitoral, o pescoço desses cachorros, a estrutura desses animais. Veja o manejo que era oferecido ao dog box para a sua função de guarda e proteção. Veja os exercícios que eram feitos com essa raça. Olha o porte do animal dentro da função, coisa que geralmente você não vê nos dias de hoje. Você vê um dog box humanizado, onde pessoas não conhecem a raça como guarda e proteção. Isso quando conhecem da raça. Geralmente os conteúdos de box que você vê é sempre no contexto de depreciar a raça. É sempre no contexto de diminuir o animal para a função de guarda e proteção. Não se vê esse contexto de box dentro da função nos dias atuais. Isto é, na internet. Porque se a pessoa fosse deparar com dog box dentro do seu território, dentro do seu quintal, não no contexto de apartamento, que eu acredito também que mata muito do animal. Pode ver que nesses vídeos aqui que estão sendo demonstrados, ele está num campo amplo, um lugar onde tem espaço. Você pega um box dentro dessa situação, você vai descobrir, ou alguém que se arrisque, que o dog não é pet, não é um dog de companhia. É simplesmente, qualquer dog pode ser de companhia. Qualquer dog de guarda e proteção, o que é companhia? O que é função de companhia? É estar junto, andar junto, enfim, porque todos são de companhia. O dog ele não tem aquilo que um ser humano pode ter com o outro. Agora a pessoa pode sentir bem com a companhia de um animal. Não pode ser outro animal, a pessoa pode sentir bem com a companhia de coisas, de lugares, a companhia até de situações mentais que ela cria dentro da própria mente. Mas uma companhia real mesmo é só de um ser humano para outro, onde há reciprocidade. Uma boa companhia onde há reciprocidade. Pessoas são amigas porque tem algo ou algumas coisas em comum. Quanto mais comum você tem com alguém, mais aquela sensação de prazer você tem com o mesmo. Quanto mais
coisas em comum você tem com a pessoa, mais distante você se sente daquela pessoa e você está. Fica uma boa companhia. Uma boa companhia é aquela que dá prazer. Uma má companhia é aquela que dá desprazer. E muito do prazer ou desprazer está em ter coisas em comum. Coisas que nós gostamos, que outra pessoa também gosta. Isso dá uma grande sensação de prazer. Uma grande sensação de uma boa companhia. Quando você pega duas pessoas que gostam de trabalhar, de se esforçar, dentro desse contexto as pessoas têm prazer de conversar sobre assuntos, sobre coisas, se for da mesma área de trabalho, etc. Agora você pega uma pessoa que gosta de trabalhar e outra pessoa que gosta da marginalidade, geralmente as pessoas não vão ter prazer um na companhia do outro. Eu vou usar de uma forma rústica, mas bem compreensível. Polícia e ladrão, ainda que em alguns casos seja relativo, mas eu estou falando um policial mesmo, um policial raiz. E você pega um ladrão raiz, eles não vão ter comunhão um com o outro. Eles não vão ter prazer da companhia um do outro, eles vão ter desprazer. Agora você pega dois policial raiz, eles vão ter prazer com a companhia um do outro. Você pega dois ladrão raiz, eles vão ter prazer com a companhia um do outro. Quando as pessoas têm coisas em comum, isso traz aquela sensação de uma boa companhia. Que isso não pode ser atribuído ao animal. A companhia que o animal traz é uma sensação de bem-estar, de nós estarmos, entre aspas, com alguém que gosta da gente e o animal saber que a gente gosta dele. Então a companhia está muito dentro desse aspecto, que pode ser qualquer animal. Então o animal pode ser de guarda e proteção, treinado para a função, e ainda assim você ter essa companhia do animal. Agora, aquela companhia fora da função, que geralmente é colocada, não tem essa função animal. Ele não tem essa função desse tipo de companhia. Que isso só vem na humanização. Dog boxer, estou falando boxer, porque tem dogs que eles cabem dentro desse aspecto. Eles não têm uma função assim de guarda e proteção efetiva, como o boxer e outros tantos. Então ali é mais um dog ali mesmo ali de companhia. Ainda que o dog mesmo pequenininho, todo peludinho, um bonitinho, ele tem ali a sua proteção, ele tem a sua maneira de fazer sua guarda, latindo, avisando que tem estranhos e etc. Agora, um dog aqui na pegada aqui do Baruch, a pessoa querer ter relacionamento com o dog, como se o dog em si fosse só dentro desse aspecto, não, isso é errado. O box ele é uma companhia, mas eu sei que ele tem a função de guarda e proteção. E eu educo o meu dog para ele ter um bom comportamento em qualquer fase da sua existência. Um manejo adequado de dominância e liderança inteligente. O meu animal ele é condicionado para guarda territorial, mas isso não tira o aspecto dele de uma companhia, ainda que não seja função companhia. Eu não posso querer substituir a companhia do próximo de uma pessoa por um animal, gente. As pessoas estão substituindo a companhia de uma pessoa por um animal, substituindo aí a ausência de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um namorado, de um marido, de um amigo pelo animal, que gera uma inversão de valores, tratando o ser humano como animal e o animal como ser humano, e a pessoa mesmo se tratando como um animal, sendo submisso ao mesmo. As pessoas estão substituindo até a companhia de Deus por um animal. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar. E para nós termos um bom relacionamento com Deus,
é necessário ter o novo nascimento dado pelo Espírito Santo. Porque para nós termos prazer um com o outro, tem que ter coisas em comum. E a Bíblia fala que Deus é santo. Então, para ter uma boa comunhão com Deus, é preciso desse comum, da santificação. Para haver prazer com a companhia de Deus e Deus com a nossa companhia, tem que ter santidade. E uma pessoa só pode receber santidade através do Espírito Santo. E a pessoa só pode ter o Espírito Santo se arrepender, se converter dos pecados e das iniquidades na confiança de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Para ter vínculo com Deus, tem que ter obediência. Tem que ter submissão à sua liderança, à sua dominância. Para o Baruque ter comunhão comigo, ele tem que me obedecer. Ele tem que submeter a minha vontade. Eu já fiz o entender que o melhor para o nosso relacionamento é ele me obedecer. Não eu obedecer ele. Aqui eu sou o Senhor e ele o servo. Aqui eu sou o líder e ele é o liderado. Eu sou o dominante e ele o dominado. Quando você tem esse tipo de aspecto no manejo como animal, a companhia um do outro é prazerosa. Fora isso aqui, vai ser uma companhia sem prazer, tanto para mim, para ele, como dele para mim. Nenhum vai ter prazer com o outro. Da mesma maneira com Deus. Para que se haja uma comunhão com Deus, precisa ser naquilo que agrada a Deus. O Baruque tem uma comunhão comigo, tem que ser aquilo que me agrada. Eu já levei ele a entender o que me agrada, que é obediência. O que me agrada no Baruque é obediência. Se o Baruque não me obedecesse, eu não teria prazer nele. Vocês acreditam que uma pessoa que toma uma mordida na cara do cachorro, a pessoa vai ter prazer com o cachorro? Não vai ter, não. A pessoa ali se mostra muito bonzinha, muito amor, todo o contexto da humanização, do antimanejo, mas quando leva uma mordida na cara, acabou tudo. Acabou o vínculo, acabou a amizade, acabou tudo. A pessoa não tem mais prazer com aquele animal. E o animal também já demonstrou que não tem prazer com o seu dono, entre aspas. E geralmente assim, o dono ali é o cachorro. Mas a pessoa perde aquele sentimento com o animal, como o animal também perde com o dono. Se ele já chegou a morder é porque ele não está tendo prazer. Em alguns casos, praticamente quase mata a pessoa, alguns até matam. Quando a pessoa desobedece a Deus, ela está mostrando que ela não tem prazer com Deus. As obras demonstram realmente o que está dentro. Quando a pessoa está desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, ela está mostrando que ela é inimiga de Deus. Um cachorro que morde o próprio dono, ele está mostrando o quê? Que ele é seu inimigo. Que vocês não são amigos, como vocês da humanização estavam pensando. Não havia ali um vínculo real. Era tudo uma mentira do antimanejo, como se fosse um manejo correto. Então, da mesma maneira, relacionamento com Deus. A gente não mostra que ama a Deus falando que ama. A gente mostra que ama a Deus obedecendo. A gente não mostra que ama o cachorro falando que ama, mas trazendo um adestramento correto para o mesmo. E como trazer esse condicionamento se a pessoa não entende, não compreende ou mesmo não aceita a função primária do animal? Se a pessoa tem um conceito errado sobre o dog. O dog
quando ele foi criado para uma função. Função que eu falo aqui é trabalho. O ser humano, quando foi criado para uma função. O homem, a mulher. Então tudo que é criado é para uma função, para um trabalho. Para trazer o melhor condicionamento para esse animal, tem que trabalhar a função do animal. A característica de trabalho do mesmo. E o dog box, a função primária dele é guarda e proteção, defesa territorial, proteção territorial. Com esse tipo de mentalidade, a gente pode trazer para o animal o adestramento e a educação que ele precisa. É bem verdade que hoje nós vivemos mudanças de conceitos que não podem ser mudados da sua origem. Um homem ele tem que ser criado como tal, mas hoje já se estimula a criar um homem como se fosse uma mulher e vice-versa. Nós vemos conceito de trabalho no contexto de promiscuidade. A gente pode tirar então que coisas ilícitas podem ser tratadas como um trabalho. A prostituição, tráfico de drogas, tudo isso tem um trabalho. O que rouba para ele é um trabalho. O trabalho dele é ser ladrão. O trabalho é prostituição. Tráfico tem um trabalho. Todo trabalho tem um esforço, mas nem todo esforço é um trabalho, porque trabalho é aquilo que dá dignidade, tanto a si próprio como ao próximo. Então, no contexto de Deus, trabalho que não traz dignidade não é trabalho. Então, um dog box fora da função dele não traz dignidade ao dog. A função do dog não é uma função de companhia, a princípio, no seu contexto primitivo. Um dog box fora da sua função de trabalho, de guarda e proteção, está trazendo uma indignidade à própria raça. Como o homem, fora da sua função de homem, traz indignidade, como também a mulher, fora da sua função de mulher, no contexto aos olhos de Deus. Então, aquilo que é trabalho é o que é digno e dá dignidade. É nesse contexto que estamos falando aqui da situação de função primária do dog box raiz, de todos os demais aspectos que foram abordados dentro desse conteúdo. Para que alguém entenda que a função ela tem uma origem. A função é algo para a qual alguém, alguma coisa foi criado. Nada material foi criado sem função. Nada humano foi criado sem função. Nem no mundo animal foram criados sem função. Todos temos uma função. E a função de todo ser humano, homem e mulher, é servir a Deus, fazer a sua vontade. Essa é a adoração espiritual e verdadeira que Deus quer. A obediência à sua palavra, submissão à sua palavra. A função do homem como homem, a função da mulher como mulher, a função dos animais como
animais. A função raiz de todo ser está no trabalho. O trabalho que Deus deu a cada um da sua espécie, dentro do seu gênero, macho e fêmea, dentro da sua capacidade de entender e compreender algo que traz dignidade para si próprio e para o próximo, dignificando o Deus Criador. Boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.